Hoje vamos mergulhar fundo no efeito dominó em ação. A gente vai ver como um único evento pode, de repente, disparar uma cascata de caos financeiro que derruba mercados no mundo inteiro. Imagina a cena. Dia 13 de abril, uma segunda-feira que já começa com toda a arquitetura financeira global ali, na beira do abismo. E olha, essa frase, ela captura perfeitamente o clima do mercado. Extrema aversão ao risco. Sabe aquele otimismo todo da semana anterior? Sumiu, desapareceu. O que ficou no lugar foi uma corrida desesperada para a segurança. Ninguém mais quer saber de risco, a ordem do dia é vender tudo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente vai rastrear a origem dessa crise, peça por peça, para entender essa reação em cadeia e como o mundo chegou a este ponto. E a primeira peça do dominó a cair, a faísca que iniciou o incêndio, não foi Wall Street, não. Foi numa sala de negociação tensa lá em Islamabad. Pensa só, essas negociações, elas eram vistas como a última, a derradeira chance para a paz. De um lado, os Estados Unidos tentando focar em pontos bem específicos. Mas aí o Irã chega na mesa com um ultimato, basicamente exigindo uma reformulação completa de todas as relações diplomáticas. E o resultado? Bom, um impasse total. Fim de papo. As conversas acabaram ali, e foi exatamente aí que o estopim da crise foi aceso. Com o fracasso da diplomacia veio a retaliação. E ela foi imediata, atingindo a jugular da economia mundial, o petróleo. O Irã fez o que ameaçava há tempos. Bloqueou o Estreito de Hormuz. E isso não é só uma ameaça, é a coisa acontecendo. A maior interrupção de oferta da história, simplesmente cortando 20% do petróleo mundial do mercado. Isso é o equivalente a 20 milhões de barris por dia. É muita coisa. A reação do mercado, claro, foi instantânea. O preço do petróleo Brent disparou, passando com tudo da barreira psicológica dos US$ 100 por barril. Esse é o tipo de choque que simplesmente apaga qualquer esperança de controlar a inflação. Agora, um choque de energia desse tamanho nunca fica isolado. Ele se espalha rápido, como um vírus, pelo sistema nervoso das finanças globais, os mercados. E aqui a gente vê de forma claríssima a tal fuga para a segurança. Olha o que aconteceu com os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, que são, o ativo mais seguro do planeta. Dispararam. O de 2 anos, por exemplo, está dizendo o seguinte: esquece corte de juros do Fed, não vai rolar. O de 10 anos, o custo do dinheiro está subindo, e é para todo mundo. E o de 30 anos, então? Esse aí é o mercado gritando a plenos pulmões que perdeu a fé no controle da inflação a longo prazo. E aí temos este número, o VIX, o famoso índice do medo, abrindo num nível que é, assim, estratosférico. Só para ter uma ideia, um valor acima de 100 é um evento estatisticamente raríssimo, um verdadeiro cisne negro. É um sinal de pânico absoluto. Para quem não conhece, o VIX mede basicamente o quão nervosos os investidores estão. E com um número desses, a resposta é extremamente nervosos. O mercado está precificando um cenário de caos contínuo e violento. O ponto-chave aqui é que essa queda não é só emocional, ela é mecânica. Existe um ciclo vicioso com um nome complicado, Gamma Squeeze. Mas a ideia é simples. Conforme o mercado cai, as instituições que venderam seguros contra essa queda são forçadas a vender mais e mais para se protegerem. E isso acelera a própria queda. É um looping de feedback que suga toda a liquidez e causa esses colapsos instantâneos. Mas a crise não para nas telas dos computadores. Ela volta com força para a economia real, criando o que os especialistas chamam de policrise, uma crise que vai muito além da energia. É algo que pouca gente pensa, mas olha só. O Catar é responsável por 1/3 de todo o hélio do mundo. E para que serve hélio? Bem, é essencial para fabricar semicondutores e para operar máquinas de ressonância magnética. Com a infraestrutura do Catar afetada, a cadeia de suprimentos de microchips, o cérebro de toda a tecnologia moderna, está sob ameaça direta. E não para por aí. O bloqueio também sequestrou uma parte vital da cadeia alimentar global. Quase metade do enxofre transportado no mundo e mais de 1/3 da úrea passam por ali. E por que isso importa? São componentes essenciais para fertilizantes. E por que isso importa tanto? Simples. Falta desses insumos significa uma crise na produção de alimentos. O preço da ureia, por exemplo, já subiu quase 50%. E isso se traduz diretamente em comida mais cara na mesa das pessoas e numa ameaça real de fome para milhões.
Agora, vamos aproximar a lente e ver como essa tempestade global bate de frente com uma fragilidade local, focando num mercado emergente que já estava vulnerável: o Brasil. O problema é que o Brasil não chega nessa crise zerado. Pelo contrário, o país já carrega uma vulnerabilidade crônica que tem um nome: dominância fiscal. E o que é isso na prática? É bem simples, na verdade. O governo gasta muito, deve muito, e o resultado é que o Banco Central fica de mãos atadas. Ele perde a capacidade de usar os juros para controlar a economia, fica preso, obrigado a manter os juros nas alturas só para o governo conseguir se financiar. E este número aqui mostra a escala do problema, um déficit de quase 8,5% do PIB. É uma hemorragia de dinheiro que deixa a economia extremamente frágil. Aí, quando vem o pânico global, o capital foge e o Brasil fica totalmente exposto. Dentro da nossa bolsa, a situação é esquizofrênica. De um lado, Petrobras sendo empurrada para cima pela alta histórica do petróleo. Do outro, a Vale, gigante do minério, sendo esmagada pelo colapso da demanda da China, que também está sentindo golpe. São duas forças gigantescas puxando o mercado em direções opostas, um verdadeiro cabo de guerra. Certo, diante de tudo isso, como é que os profissionais que estão ali no olho do furacão estão tentando navegar nesse caos todo? O plano de jogo das grandes instituições está bem claro. Para o dólar, o viés é totalmente comprador. Em momentos de pânico, todo mundo corre para a moeda mais segura do mundo, não tem jeito. Já para a Bolsa Brasileira, o viés é o oposto, vendedor. A fragilidade fiscal do país, somada à crise lá fora, cria a tempestade perfeita. A estratégia é vender em qualquer suspiro de recuperação. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A gente viu como uma falha diplomática levou a um bloqueio de petróleo que incendiou os mercados e escancarou fragilidades locais. A pergunta que fica no ar é: no mundo tão conectado, onde será que está o próximo dominó e o quão preparados nós estamos para quando ele cair?